Irmãos, nossa meditação dessa noite terá como base os versículos lá de Gênesis 12, de 1 a 3. Então peço que os irmãos abram as Bíblias em Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Um texto conhecido, um texto, creio não ser novidade, né, para nenhum dos irmãos. É um texto que lemos com bastante frequência. Uma passagem famosa, a passagem do chamamento de Abrão. Gênesis 12, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler todos juntos? A uma só voz? Leamos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Meus irmãos, esse texto, como disse, um texto conhecido, versículos conhecidos, né, nossos. Um texto bastante especial para o povo de Israel como um todo, né, para os judeus. Afinal de contas, estamos falando de um dos personagens principais do Antigo Testamento, o primeiro dos patriarcas, o pai Abraão, ainda Abrão aqui nesse texto, né, aquele que é conhecido, chamado como pai da fé. O povo judeu se identifica como o povo de Deus, como a descendência do povo escolhido, por se verem filhos de Abraão. Eles assim se chamam, né? Nós vemos inclusive no Novo Testamento os fariseus se vangloriando por serem filhos de Abraão, o pai da fé, o primeiro dos patriarcas. E esse é o texto em que Deus se revela então a Abraão, o patriarca Abraão, se revela a ele, o chama, né? Dá direcionamentos a ele para que ele saia da sua terra, da sua parentela e vá à terra que o Senhor mostraria. Esse texto, portanto, é um texto importante, um texto precioso, né, para nós, para o povo judeu, mas de uma forma ainda mais especial, esse texto, né, nos chama a atenção e se torna ainda mais especial para nós quando entendemos aqui nesses versículos o início de um relacionamento de Deus com Abraão. O início de um relacionamento de aliança de Deus com Abraão. Nós temos nesses versículos, mais do que apenas instruções de Deus para Abraão, nós temos nesses versículos os termos da aliança. Os termos desse relacionamento que nós chamamos então de aliança, ou de pacto. Então, no estudo de hoje, eu gostaria de tratar um pouco sobre esse tema, o tema da aliança de Deus com o seu povo. Como Deus se relaciona conosco, como Deus se relaciona com o seu povo, como esse relacionamento se deu ao longo de todo o Antigo Testamento, apontando para o Senhor Jesus Cristo, apontando para a nova aliança que nós temos em Cristo. Vamos meditar um pouco sobre alguns aspectos desse relacionamento de Deus com o seu povo por meio de aliança, partindo de exemplos como o que nós temos aqui, o exemplo de Abraão. Aliança ou pacto é um termo da teologia que nós podemos definir da seguinte forma: o que é uma aliança, um pacto? São acordos solenes, negociados ou impostos unilateralmente, que impõem a ambas as partes permanentes relações definidas, com promessas específicas, reivindicações e obrigações de ambos os lados. Mais uma vez, para que a gente possa fixar bem algumas palavras-chave dessa definição de aliança ou de pacto. Então, são acordos solenes. Então, uma palavra-chave aqui, acordos solenes,
negociados ou impostos unilateralmente, que impõem a ambas as partes permanentes relações definidas com promessas específicas, reivindicações e obrigações de ambos os lados. E talvez o relacionamento humano que nós conhecemos, né, e temos a vivência no nosso dia a dia que talvez melhor exemplifica esse tipo de relacionamento, obviamente, é a relação conjugal, é o casamento. Pensamos em aliança, já pensamos em casamento, né? O anel de casamento se chama, inclusive, aliança. E como é que nós poderíamos, então, encaixar a relação conjugal dentro dessa definição de aliança? Nós falamos que alianças são acordos solenes. O casamento costumava ser, pelo menos, hoje em dia talvez nem tanto, costumava ser algo solene, não é verdade? Você vai diante de um juiz, né, na esfera civil, na esfera religiosa você vai diante do ministro, né, da palavra, e você faz ali um momento solene, né, que inclusive envolve votos, né? E aí nós temos, dentro desses votos de casamento, o que nós falamos na definição de aliança, que uma aliança envolve promessas. E os votos são promessas, não é verdade? Os votos de casamento, hoje nem tanto mais, o voto parece mais uma declaração de amor, né? Mas costumavam ser promessas os votos, né? Eu prometo, né, amar você, ser fiel a você, estar ao seu lado na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. O voto era um juramento, né? Uma promessa, um compromisso. E isso está envolvido num relacionamento de aliança. Nós falamos que a aliança envolve também reivindicações. No casamento você reivindica que o outro lhe seja fiel. Assim como você jurou ser fiel ao seu cônjuge, é esperado do cônjuge que ele seja também fiel a você. O relacionamento de aliança envolve compromissos de ambas as partes, como nós vimos, obrigações de ambas as partes. Isso é bastante verdade no relacionamento conjugal. Tanto é que se houver a quebra da promessa, há a quebra do relacionamento, né? Os motivos que nós encontramos na palavra de Deus lícitos para o divórcio são justamente os motivos das quebras dos votos. Nos votos nós juramos fidelidade. E a infidelidade conjugal, nós vemos a palavra de Deus trazendo como um motivo lícito para o divórcio. Nos votos conjugais nós prometemos estar junto da pessoa, né, em todos os momentos, em todas as situações, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. E o abandono nas Escrituras é também tido como um motivo lícito para o divórcio. Claro que o divórcio não é a vontade, né, primeira de Deus, a vontade de Deus é sim a reconciliação, mas nós vemos o próprio Jesus ensinando que pela dureza do coração do homem, esses motivos são motivos tidos como lícitos no divórcio, a quebra dos votos. Então, nós vemos no relacionamento conjugal um bom exemplo para essa definição, para a gente compreender um pouco melhor essa definição de aliança. E a aliança, dentro do casamento, ela possui um símbolo, um sinal, um selo, uma coisa visível, uma coisa material, que representa ou que simboliza tudo isso que a aliança envolve, que é o próprio anel de aliança. O anel da aliança é um símbolo que marca aquele que está num relacionamento conjugal, aquele que é casado. Se você quer saber se alguém é casado, você olha para a mão, né, para ver se a pessoa usa aliança. É um símbolo que marca, então, esse relacionamento de aliança, esse relacionamento conjugal. Então, espero que o exemplo tenha ajudado a entender um pouco melhor esses aspectos que estão envolvidos num relacionamento de aliança. E esse relacionamento de aliança, ou de pacto, o firmar pactos, era um tipo de relacionamento comum do mundo antigo. Nós temos um exemplo bastante interessante, eu acho, pelo menos pessoalmente, interessante. Na Bíblia, se você for alguns capítulos aí para frente, para Gênesis 26,
Gênesis 26, a partir do verso 26. Nós temos aqui no livro de Gênesis, e ao longo, né, dos livros históricos, algumas passagens que vão falar de alianças sendo feitas. Abraão fazendo aliança com algum rei, alianças entre reis para irem a uma batalha juntos, né? O rei de Israel e o rei de Judá entrando em aliança para ir à batalha juntos. Aqui em Gênesis 26, a partir do verso 26 também, nós temos um texto aí que já no título da perícope já fala de aliança. Isaac faz aliança com Abimeleque. Abimeleque era rei de Gerar, da terra de Gerar. Então veja que interessante, como o relacionamento de aliança era algo comum do mundo antigo. Diz aí o texto: de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo, Auzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos a aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Veja que interessante. É firmada aqui uma aliança, né? E o próprio texto trouxe a palavra juramento. Assim como no casamento nós temos os votos. Aqui houve o firmar de juramentos, né? De promessas. Né? A promessa de não agressão. Né? Não nos faça mal e nós não te faremos mal. Esse foi o acordo, a aliança, o pacto feito de Isaac com Abimeleque. E veja como foi um acordo solene. Inclusive houveram testemunhas. Abimeleque levou 2 testemunhas, Auzate e Ficol. Assim como no casamento a gente tem as testemunhas, e o nome não é à toa, né? Era para ser de fato uma testemunha, alguém que vai, né, ser uma testemunha contra você se você não honrar os seus votos do casamento. Deveria ser esse a ideia da testemunha de casamento, né? Hoje é só a testemunha quem vai dar o melhor presente, né? Você chama as testemunhas aqueles amigos mais, talvez melhor um pouquinho de vida, né? Para você ganhar um presente um pouco melhor, seus amigos mais próximos. Mas o nome testemunha deveria ser para servir de testemunha, né? Nós vemos aqui um acordo solene. Abimeleque traz testemunhas para testemunharem esse juramento, para que as testemunhas pudessem cobrar dos 2 que cumprissem com o seu juramento. E nós temos também um selo, um sinal, algo visível, algo material, que vai representar ou simbolizar aquela aliança que foi feita, que foi o banquete. Né? Eles celebram ali aquela aliança, aqueles juramentos que foram feitos, comendo e bebendo, celebrando um banquete. A gente vê isso muito em filme, né? Também filmes antigos, filmes medievais, quando reis, né, se juntavam e firmavam aliança, geralmente havia um grande banquete. Eu lembro daquele filme Troia. Não sei que ano era exatamente, mas acho que era no começo dos anos 2000, mais ou menos, era aquele filme Troia, com o... como é que chama aquele ator lá? Brad Pitt, né? Logo nas primeiras cenas, a primeira cena é um grande banquete, né? A celebração de uma aliança firmada entre Menelau, que foi o marido traído por Helena, né? E os príncipes de Troia. Eles firmam ali uma aliança, né? Para que eles pudessem batalhar juntos, para que eles tivessem relações comerciais, para que eles tivessem amizade, né, entre os reinos. E logo a aliança é quebrada porque o príncipe de Troia rouba a esposa de Menelau, né? Então, poucas cenas à frente, a aliança é quebrada, mas eles celebram com um banquete, assim como Isaac e Abimeleque fizeram. Muito bem, irmãos. Alguns exemplos, então, né, que nós vemos aqui no casamento, exemplos do mundo antigo, da própria Escritura,
nós vemos como o ser humano aprendeu a se relacionar dessa forma, por meio de aliança, de pacto, porque é assim que Deus se relaciona com o ser humano. É assim que Deus se relaciona com o homem, e por isso o homem aprendeu a se relacionar dessa forma também entre si. Os homens aprenderam a se relacionar também dessa forma, por meio de alianças e pactos. E nós vemos como, então, Deus se relaciona com o homem por meio de aliança e pacto desde o início, desde a criação. Vamos então voltar um pouquinho aí, alguns capítulos, para o começo aí de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1. Logo na criação, Deus cria o homem, cria Adão, e logo estabelece com ele também uma aliança, também um pacto dentro dessa definição que a gente trouxe, né? É um relacionamento que envolve promessas, juramentos, votos, compromissos, ordenanças, né? E obrigações de ambas as partes. Então, quando Deus cria o homem, Deus logo estipula a esse homem quais eram as suas obrigações dentro desse relacionamento de aliança. Quais são as obrigações daquele ser? Gênesis 1, 28, nós vemos a primeira obrigação que é dada ao homem, que é cumprir o seu mandato sobre a criação. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja, são ordens. Deus não criou o homem e disse assim, ó, tá aí, ó, se quiser usar, tá à sua disposição aí, viu, Adão? Tá aí as aves, os frutos, os animais que ficam ali, tá? Se você quiser dominar sobre eles, usar, né, comer dos frutos, fica à vontade. Não, são ordenanças. É imperativo de Deus para o homem, né? Multiplique-se, né? Encha a terra, sujeite a terra, domine sobre a criação. É uma obrigação. E além disso, Deus traz a sua lei a esse homem, a sua vontade, estipulando a esse homem também uma proibição, né? Essa proibição expressa aqui no capítulo 2, versículo 16 e 17, a proibição de comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, era a vontade de Deus para o homem, de que o homem confiasse em Deus. De que o homem, né, não buscasse por si mesmo entender ou definir o que é o bem ou o mal, mas confiar no Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Então, a segunda ordenança que Deus traz ao homem é a de comer de toda a árvore do jardim, livremente, versículo 16, capítulo 2, mas não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos a obrigação do homem, dentro do relacionamento de aliança, associada a um castigo, mas o contrário também é verdade, e às vezes passa despercebido. Qual é o contrário? É Deus se comprometendo, a aliança traz compromissos de ambas as partes, Deus se compromete a dar vida eterna ao homem, enquanto ele fosse obediente. Deus age de forma graciosa com o homem, dando a ele vida eterna. O homem viveria eternamente, ele não morreria, enquanto ele fosse obediente, enquanto ele cumprisse com essas obrigações que o Senhor lhe havia dado. E às vezes passa despercebido, né? Há o aspecto da graça e da bondade de Deus para o homem aqui nessa ordenança, né? Então, veja, compromissos de ambas as partes, né? Relacionamento de aliança, né? Juramentos, compromissos. Muito bem. E nós vemos, né, também, de certa forma, essa aliança de Deus com o homem sendo celebrada também com um banquete, né? O homem tinha acesso no jardim do Éden à árvore da vida, né? Ele banqueteava com Deus ali no jardim, se alimentando do fruto da árvore da vida, que era símbolo ali dessa vida eterna e dessa comunhão plena com Deus. Mas nós já temos aqui, na criação, desde, né, os primórdios,
dos tempos e da criação do homem, Deus se relacionando com esse homem por meio de aliança. Tudo bem até aqui? Está dando para seguir o raciocínio? Muito bem. Mas aí o homem não cumpre o seu lado da aliança. O homem desobedece, o homem descumpre com essa lei que Deus lhe havia dado, com essa obrigação que Deus lhe havia dado. Ele come do fruto que ele não deveria. Ou seja, a pena que Deus havia estipulado, ela é cumprida. A partir do momento em que o homem cai, peca, a morte passa a ser uma realidade na sua existência. O homem passa agora a morrer. Assim como o Senhor havia dito, no dia em que você comer, você certamente morrerá. Mas não é porque o homem caiu que Deus deixou de se relacionar por meio de aliança. Nós vemos no próprio relato da queda, lá em Gênesis 3, um pouquinho mais à frente aí na sua Bíblia, Deus imediatamente já estabelecendo mais uma aliança. Aquela aliança que o homem não conseguiu cumprir, sendo perfeitamente obediente, ela foi justamente a deixa, para que Deus estabelecesse uma nova aliança. A aliança da graça. A primeira aliança que nós chamamos de aliança das obras era a aliança em que a vida eterna estava atrelada às obras, à obediência perfeita do homem. Mas a partir do momento que o homem peca, as suas obras são más, Deus transforma esse relacionamento de aliança agora numa aliança de graça. Ou seja, a vida do homem não está atrelada mais à sua capacidade de obedecer perfeitamente, mas à graça e o favor de Deus. A vida do homem decorre não mais dessa obediência perfeita, mas de Deus graciosamente prover um novo representante para esse relacionamento de aliança. Na primeira aliança, Adão era o representante de toda a humanidade. Por ser o pai de toda a humanidade, ele representava toda a humanidade. Por isso que quando ele peca, o seu pecado é transmitido às futuras gerações. Por isso todos nascemos em pecado. O nosso representante lá atrás pecou. E isso nos afeta a todos. Mas agora Deus graciosamente provê um novo representante. Um novo mediador da aliança. Um novo Adão. Um novo representante para o nosso relacionamento de aliança com Deus. E esse representante é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a vida está atrelada à graça de Deus em prover um representante para a aliança, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que, diferente de Adão, não pecou, obedeceu perfeitamente toda a lei de Deus. E ele se faz agora o representante dessa nova aliança da graça. Mas isso não começa lá em Mateus 1, no Novo Testamento. Isso já começa em Gênesis 3. Então, o Antigo Testamento nada mais é do que o estabelecimento dessa aliança, a aliança da graça, que vai preparando o caminho para a chegada do Salvador Jesus Cristo, que é o nosso representante perfeito, definitivo e final nessa aliança. Mas já aqui em Gênesis 3, já inicia essa aliança da graça. Já é prometido a nós esse Salvador, esse representante. Então, Gênesis 3 é o capítulo aí que fala da queda. Nós conhecemos bem o texto, mas nós não vamos ler todo, vamos pular para o versículo 15. Gênesis 3:15. Quando Deus está falando à serpente que tentou Eva, e levou Eva a comer do fruto, Deus está agora proferindo as maldições, a cada ator ali daquele teatro ali, Ele está falando com a serpente sobre a maldição que vai ser jogada sobre a serpente. No versículo 14 ele vai falar como a serpente é maldita, entre todos os animais, que ela rastejaria.
sobre o ventre, comeria pó todos os dias da sua vida. Mas no versículo 15, ele é interessante porque a gente vai ver aqui a aliança da graça já. E a promessa do Salvador. Então Deus diz à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já temos a aliança da graça. Quando Deus diz que vai colocar inimizade entre a serpente e a mulher, isso é graça de Deus. Porque a serpente e a mulher entraram em amizade para desobedecer à lei de Deus. A serpente engana a mulher, tenta Eva, ludibria Eva, e eles, em amizade, em conluio, desobedecem a ordenança do Senhor. E levam, inclusive, o próprio Adão também a comer do fruto. Então, eles entraram em amizade contra Deus. Mas agora Deus diz que vai colocar inimizade, como um pai que separa o filho dos amigos que são má influência, né? É bondade do pai com o filho fazer isso, na verdade, afastar dos amigos que não são boa influência para o filho. Mais ou menos essa ideia. Eu vou colocar inimizade entre você e a serpente, então separa, né? Ele vai colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Veja, Deus já separando para si uma descendência, um povo que vai ser separado dessa humanidade agora caída. É Deus já declarando que ele vai separar um povo para si, uma descendência que vai ser do seu povo. E nós vemos essa inimizade dessa descendência da serpente, a descendência da mulher, em toda a história humana. Logo depois nós temos Abel versus Caim. Caim, um descendente da serpente, um filho do diabo. Abel, um descendente da mulher, alguém que temia o Senhor. Nós temos Noé versus toda a sua geração, né? Toda a sua geração perdida, caída, e Noé e sua família. Veja, a inimizade, a oposição entre essas duas descendências. Depois nós temos o povo de Israel em oposição a todos os outros povos, os gentios, que não conheciam o Senhor, que não temiam o Senhor. Até os nossos dias. Nós, a igreja, versus o mundo. Nós somos esse povo separado do mundo, que Deus separa para si, pondo inimizade entre nós e o mundo que jaz no maligno. O propósito de Deus para nós é que nós vamos ao mundo, mas não para ser como o mundo, não para ser trevas em meio às trevas, mas para sermos luz, para trazermos esse conflito de luz e trevas. E nós temos aqui a promessa, então, do Salvador. A promessa desse novo Adão, que seria o novo representante da aliança, quando é prometido um descendente que feriria a cabeça da serpente. Então veja, a queda não anulou o relacionamento de aliança. Ela trouxe, na verdade, uma nova aliança. A aliança agora da graça. A aliança onde Deus promete, vida a nós, mas por meio agora da sua graça, provendo um Salvador, provendo alguém que nos representaria de forma perfeita nesse relacionamento com Deus. Essa aliança da graça que começa aqui, então, em Gênesis 3, ela ecoa por todo o Antigo Testamento. Deus continua, durante todo o Antigo Testamento, se relacionando dessa forma com esse povo escolhido, por meio de uma aliança. E nós vemos Deus levantando e escolhendo esses representantes ao longo da história do Antigo Testamento. Então, todos esses personagens, esses grandes personagens que nós temos no Antigo Testamento, mais do que só personagens que são dignos da nossa admiração, histórias bonitas, é, na verdade, uma única grande história da aliança da graça sendo ecoada ao longo de todo o Antigo Testamento, até culminar em Jesus Cristo. E essa aliança da graça vai sendo melhor explicada, ela vai sendo desvendada ao longo do Antigo Testamento.
até nós chegarmos, por exemplo, em Abraão, o texto que nós lemos lá no começo de Gênesis 12. Abraão, ele é mais um representante da aliança, ele é mais um mediador dessa aliança da graça. Claro que apontando no futuro para o Senhor Jesus Cristo, sendo um tipo, né, uma sombra de Cristo. Mas o texto que nós lemos é a repetição da aliança da graça, que começou lá com Adão, agora com esse novo personagem, Abraão. E nessa repetição da aliança, a aliança envolve promessa, como nós falamos. Promessa, juramento. O texto lá de Gênesis 12, se você voltar agora lá para Gênesis 12, o título da perícope é Deus chama Abrão e lhe faz promessas. E qual é a promessa que é feita a Abrão? Lhe é prometida uma descendência numerosa e que abençoaria toda a terra. E aí a gente vê como o relacionamento de aliança, né, implica em fé por parte do homem. Deus promete algo e é requerido do homem o quê? Que ele creia na promessa, que ele acredite na palavra de Deus. Deus faz uma promessa de descendência numerosa a um homem e uma esposa, um marido e uma esposa velhos e estéreis. Um homem que não tinha filhos, que não tinha perspectiva de ter filhos. Veja como a aliança implica em fé. A promessa implica em fé, em confiança na palavra de Deus. E nós vemos essa aliança de graça que é repetida aqui com Abrão, também como sendo uma preparação para a vinda de Cristo. Porque é dessa descendência que é prometida a Abraão que viria o Messias, o Salvador. É por meio dele, do Salvador, que toda a terra é abençoada. Né? E por meio da igreja, né, que toda a terra é abençoada. A igreja que é o corpo de Cristo. Mas veja, essa promessa sendo mais uma repetição da promessa que aponta para Jesus. Né? O descendente, o filho de Abraão, que abençoaria toda a terra. E se você for um pouco mais para frente, aí, capítulo 15, dentro dessa história de Abraão, é uma história que a gente conhece bem, né? O chamado de Abraão, Abraão saindo da sua terra, né? Toda a história lá de Sara e Agar, né? Ismael, Isaac, a gente conhece bem a história ali de Abraão, mas esse capítulo 15 é um capítulo meio emblemático, obscuro da história de Abraão, porque é nesse capítulo que é celebrado um ritual da aliança. Um ritual que é muito simbólico e muito emblemático da aliança. Então, estão comigo aí em Gênesis 15? Se vocês acompanharem comigo a leitura a partir do verso 9. Deus está aqui repetindo a sua promessa para Abraão. Olha, Abraão, você vai ter uma descendência numerosa. E aí é nesse episódio que Deus manda ele olhar para as estrelas do céu, né? Ele diz, olha, a sua descendência vai ser como as estrelas no céu, vai ser numerosa. E Abraão já está meio desconfiado, né? Poxa, mas como é que vai ser isso, né? O senhor falou isso 3 capítulos atrás, está falando agora de novo. Como é que vai funcionar isso aí, né? E aí a resposta de Deus à indagação de Abraão é a aliança. É Deus se colocando um juramento solene para Abraão. Né? É como a namorada que chega com o namorado e pergunta, poxa, mas você me ama mesmo? Eu não amo. Eu quero que você prove. Bom, então, vamos comprar um anel anel de compromisso. Então, eu estou simbolizando aqui, ó, é quase que uma aliança de casamento. Mas sou eu jurando o meu amor para você com esse anel de compromisso. É quase um noivado já. Né? Mas é o namorado se colocando ali com um compromisso, né? Uma promessa, né? De que não, você realmente é a única. Né? Então, estou colocando esse anel de compromisso no seu dedo. A resposta que Deus dá para Abraão, né, nessa indagação dele, é a aliança, é o juramento.
E é feito, né, Deus faz questão de fazer todo um ritual aqui da aliança aqui nesse texto. Então, versículo 9, acompanhei. Versículo 8, para a gente pegar já a pergunta de Abraão. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Está falando da terra prometida, né? A terra de Canaã. Então, Abrão está questionando a Deus: olha, essas promessas todas que o Senhor está fazendo, que garantia eu tenho de que isso vai de fato acontecer? Versículo 9. Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Aí veja aí o verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Que pedaços? Os pedaços ali do verso 10, certo? Os pedaços dos animais que ele cortou ao meio. E aí, verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão. O que significa tudo isso, né? Por que quando Abrão questiona Deus, é feito todo esse ritual de pegar animais e cortá-los ao meio, colocar as metades uma de frente para a outra, né? E depois diz que um fogareiro, uma tocha, passou no meio desses pedaços. O que significa tudo isso? É bem provável que isso aponte para um costume dos povos antigos, né, um hábito, um costume desses povos de quando eles estabeleciam alianças ou pactos. Né? Era um hábito dos povos antigos e povos primitivos, né, e povos tribais até os dias de hoje, quando se firmava uma aliança, né, seja entre 2 reis ou 2 líderes de tribos, né, eles firmavam essa aliança pegando um animal, né, e cortando esse animal num ato simbólico de dizer assim: que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, caso eu não cumpra com o meu juramento. É como se você estivesse rogando, né, de uma forma solene. Veja como é forte, né? Uma forma, né, solene e um juramento forte, né? Que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, né? Eu ponho o meu sangue, né, como garantia de que eu vou cumprir. Eu ponho a minha vida como garantia de que eu vou cumprir o meu lado da promessa. É como se um líder da tribo estivesse dizendo para o outro: ó, se eu não cumprir a minha promessa, você pode vir aqui, ó, e matar todo mundo e me matar, inclusive. Eu ponho a minha vida como garantia, o meu sangue. E o sangue daquele animal simbolizava esse juramento solene. E aqueles que estavam firmando essa aliança, eles passavam então no meio das partes daquele animal, né, nesse ritual simbólico de aliança. E perceba que é exatamente isso que acontece aqui. Deus estabelece uma aliança com Abraão, como diz o verso 18, e né, e num ato solene, né, num ritual solene, para
para dar uma garantia ainda mais forte a Abraão de que ele ia cumprir com a sua promessa, né? O próprio Deus passa pelas metades ali do animal, né? Quando fala de fogo, né, um fogareiro, uma tocha, essa figura do fogo no Antigo Testamento era bastante associada à presença de Deus, né? Quando Deus guiava o povo lá na saída do Egito, né, era na forma de nuvem e na forma de fogo, a coluna de fogo, né? A coluna de fogo representando a própria presença de Deus ali. Então, o próprio Deus passa por meio dos animais, como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, eu ponho a minha vida como garantia de que eu vou cumprir com a minha promessa. E somente Deus passa pelo meio dos animais. Abraão não passa pelo meio dos animais. Como se Deus estivesse se comprometendo a cumprir a própria parte de Abraão na aliança. Nós vemos isso como isso aponta para Cristo, né? Porque Cristo, sendo o próprio Deus, ele é quem cumpre com aquilo que nós não conseguimos cumprir. É ele que cumpre a lei perfeitamente. É ele que vive toda uma vida perfeita sem pecado. Ele cumpre a nossa parte que nós não conseguimos. É ele quem dá a sua vida, derrama o seu sangue, por nós que não cumprimos com a nossa parte na aliança. Por nós que fomos infiéis e desobedientes. Veja como todo esse ritual de aliança tem todo um significado, né? E que aponta, mais uma vez, como a gente vem falando, aponta para Cristo, que é o representante perfeito, que é, né, o próprio Deus dando a sua vida nesse relacionamento de aliança, derramando o seu sangue e cumprindo a lei no nosso lugar. E aí, irmãos, seguindo pelo todo o Antigo Testamento, nós não vamos ler todo o Antigo Testamento, pode ficar tranquilos, mas só ressaltando alguns pontos, né? Pontos marcantes dessa progressão, então, da aliança. Nós temos a aliança sendo refeita, né, ou reafirmada depois, por exemplo, com Moisés. Moisés se faz, né, depois de muitas gerações, né, Moisés é levantado por Deus como mais um representante dessa aliança. Nós vemos lá com Moisés, Deus entregando a lei, essa lei que está presente no relacionamento de aliança desde Gênesis, né, quando Deus traz obrigações para o homem, como nós falamos, mas essa lei ela é expandida, ela é entregue de forma plena com Moisés. Os 10 mandamentos no Monte Sinai, toda a lei cerimonial, né, que Deus entrega ali a Moisés, a lei civil, esse código de Deus, né, os termos da aliança, a vontade de Deus para o seu povo, como Deus quer que ele viva. Inclusive, a lei de Moisés é chamada, em alguns textos, como o livro da aliança. Moisés registra a lei que ele recebeu no monte num livro, e esse livro é chamado o livro da aliança. Né? E se nós formos, por exemplo, lá para Êxodo 24, peço que os irmãos abram Êxodo 24, é um texto bastante interessante também, onde nós temos, mais uma vez, Deus reafirmando a sua aliança com esse povo. Mas veja, é o mesmo povo, certo? São os descendentes da mulher, são os descendentes de Abraão. É a continuação desse povo escolhido que Deus separou para si. Aqui em Gênesis 24, o texto diz aí, a aliança de Deus com Israel. Veja que texto interessante. A partir do verso 1 diz assim: Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Veja Moisés sendo o representante, né? Só Moisés vai. Ele está representando todo o povo para ir
até o encontro do Senhor. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Veja, lei. A obrigação do povo no relacionamento de aliança, certo? A aliança envolve obrigações, os estatutos, as palavras do Senhor. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Juramento, voto, promessa. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Veja, animais sendo cortados. O mesmo simbolismo lá de Gênesis 15. Mas seria demais pedir que toda aquela nação, agora já não é, né, um povo tão pequeno, é toda uma nação, né, suas centenas de milhares de pessoas, seria demais exigir que todo o povo formasse uma fila, né, passasse por meio dos animais. E o que é feito? Veja aí o verso 6. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu, veja, livro da aliança, a lei. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O povo não precisou passar por meio dos animais, mas o sangue foi aspergido sobre o povo. No mesmo simbolismo do sangue, da vida, do juramento, né, onde a vida é colocada como garantia, né, num ato solene, num ritual solene de aliança. Verso 9. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Assim como Isaac e Abimeleque celebram a aliança com um banquete, Moisés e os seus companheiros ali, na presença do Senhor, celebram aquela aliança que foi firmada, né? Aqueles compromissos que foram feitos, aqueles votos de obedecer às palavras e os estatutos do Senhor. Aquela aliança foi celebrada também com uma refeição, com um banquete. Percebe como, né, as ideias vão se repetindo? Né? É a mesma aliança sendo perpetuada. E nós vemos esse sangue que é aspergido sobre o povo como uma figura, né, do sangue de Cristo. Essas palavras aqui de Êxodo 24, elas ecoam muito mais à frente no Novo Testamento as palavras do autor aos Hebreus. Quando o autor aos Hebreus fala do sangue de Cristo, que é esse sangue que é aspergido sobre nós e nos purifica dos nossos pecados. O autor aos Hebreus diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas
para servirmos ao Deus vivo. O autor aos Hebreus ecoa as palavras lá de Êxodo. Se o sangue daqueles animais que foi aspergido sobre o povo, né, os santificava, né, os separava para Deus num relacionamento de aliança, quanto mais o sangue de Cristo. Então aquele sangue lá que foi aspergido sobre o povo, apontava para o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz e aspergido sobre nós para nos purificar das nossas obras mortas. Irmãos, e seguindo, né, a história do Antigo Testamento, nós poderíamos falar de outras reafirmações dessa aliança. Por exemplo, com o rei Davi. A aliança é muitas gerações depois de Moisés, reafirmada com o rei Davi, quando Deus, né, em aliança, promete a Davi um descendente, né, um rei que se assentaria no seu trono e reinaria para sempre. Né? Nós temos várias afirmações aí da aliança ao longo do Antigo Testamento, mas culminando sempre na pessoa de Cristo. Nós vemos como todos esses homens, Adão, Abraão, Moisés, Davi, foram usados por Deus como mediadores dessa antiga aliança de Deus com o seu povo, mas todos eles imperfeitos. Né? Interessante perceber como todos esses nomes que a gente falou, Abraão, Adão, Moisés, Davi, a Bíblia faz questão de registrar falhas deles. Né? Todos eles. Davi, o seu pecado de adultério, de assassinato, Moisés, a sua impaciência que o levou a não entrar na terra prometida, Abraão, a sua falta de fé que o levou a coabitar com Agar, mas em Cristo, aquele que todos esses apontavam, esse sim é perfeito. Né? Esse sim viveu vida perfeita, viveu sem pecado. Esse é o perfeito representante. Ele que é o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o rei que se assenta no trono. E nós vemos na nova aliança, Cristo sendo o nosso representante perfeito, e essa aliança sendo celebrada também com um banquete, né? Também com uma refeição. Nós vemos a nova aliança de Deus com o seu povo sendo, né, estabelecida quando o Senhor Jesus ele parte o pão, né, com os seus discípulos. Quando o Senhor Jesus, na última ceia, né, na celebração ali da última Páscoa, ele parte o pão com os seus discípulos, ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A ceia do Senhor, portanto, irmãos, é esse banquete que nós temos o privilégio de participar, celebrando a nossa aliança com Deus. Assim como Moisés e os seus companheiros celebraram a aliança, banqueteando com Deus no monte, esse privilégio é estendido a todos agora, a todo o povo de Deus. Nós podemos chegar à mesa do Senhor, né, celebrando a ceia, celebrando esse banquete da nova aliança, que o próprio Senhor Jesus instituiu quando partiu o pão com os seus discípulos e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Portanto, meus irmãos, toda essa história que nós vimos, né, da aliança de Deus com o seu povo, desde Adão, passando por Abraão, por Moisés, por Davi, essa aliança da graça de Deus, onde Deus nos dá vida e vida eterna, apesar dos nossos pecados, apesar de nós, onde Deus foi tão gracioso para conosco que Ele se comprometeu a Ele mesmo cumprir o nosso lado, as nossas obrigações que nós não conseguimos, enviando o seu Filho para ser homem, para se encarnar e viver uma vida perfeita, e na sua justiça nos justificar. Ele que se comprometeu a pagar a pena do nosso descumprimento da aliança, derramando o seu sangue, morrendo na cruz. Essa aliança nós temos o privilégio de celebrar todas as vezes que nós nos achegamos à mesa do Senhor. Nós relembramos esse sacrifício de Cristo por nós e nós renovamos
essa aliança com Deus. Nós celebramos essa aliança que nós temos com Deus. Nós celebramos esse Deus que é tão gracioso que, apesar dos nossos pecados, Ele continua nos amando e desejando se relacionar conosco. A queda, o nosso pecado não foi suficiente para que Deus deixasse de nos amar e de se relacionar conosco, de ter um relacionamento de intimidade conosco. Portanto, meus irmãos, que grande privilégio é vivermos essa aliança, né? Essa aliança que nos une aos nossos irmãos lá do passado, desde a criação, aos patriarcas, que são os nossos patriarcas, porque o próprio Jesus disse que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Então são os nossos pais na fé, são os nossos patriarcas. Essa aliança nos une a eles e nos une às futuras gerações de crentes, aos nossos filhos que são participantes dessa aliança juntamente conosco. Então, que grande privilégio é esse, que possamos viver como filhos da aliança, né? Que possamos viver como verdadeiros membros desse povo que tem uma aliança com o Senhor, esse povo que se relaciona com Deus, que vive um verdadeiro relacionamento com o Senhor, Ele que nos ama, né? Ele que provou o seu amor por nós, né? Se comprometendo por aliança em nos amar, em dar sua vida por nós e nos preservar até o fim nessa aliança perfeita da graça do Senhor. Amém?